a gente vê algo pronto, parece fácil, mas ninguém vê o caminho até ali. E esse caminho não é só de erros, acertos, inspirações, mas também tem aqueles momentos em que dá gosto de criar. Hoje a gente vai falar do que quase nunca aparece, mas que está ali, que são os bastidores daquele processo criativo. O que atravessa, o que trava, o que impulsiona. E para essa conversa, trazemos aqui duas artistas com potencialidades muito grandes na sua trajetória. E aqui temos Sâmia Gonçalves, uma artista premiada, professora, mãe, que traz muitas boas narrativas com muita sensibilidade nos seus projetos. E também temos Tempestade MC. Ela que é rapper, artista das batalhas de rima, que traz ancestralidade e que traz muita moda e estética no seu próprio ateliê. Então, senta aí que já está começando mais um Aqui Entre Nós. E para a gente começar essa conversa gostosa, temos aqui o nosso Bow, que vai guiar o que a gente vai debater aqui. Eita, que legal. dentro desse campo, né, artístico, já estamos tratando aqui com duas grandes artistas. Então, quando a gente for trazendo essas palavras, vocês vão imaginando algo dentro desse campo de trabalho de vocês e a gente vai dialogando e dando Certo. contextualização ao nosso à nossa conversa. Quem vai começar tirando aí essa primeira palavra? Quem vai fazer as honras? Pode Vai, fazer as pode honras? fazer. Por favor, toma. Satisfação. Ah, é bom, né? Porque já começa aquela coisa bem assim, prazerosa. Quando a Então, gente fala assim, no processo criativo, nos hum, bastidores, onde que traz a maior satisfação? olha, é é muito relativo isso, sabe, porque eu tenho uma satisfação tremenda durante o processo, uma satisfação também com o resultado, tenho satisfação com os retornos, mas eu confesso que o processo criativo para mim, ele gera uma satisfação superior a todos os outros momentos, porque é nesse momento onde eu faço descobertas, que elas acabam ficando registradas lá no trabalho, é nesse momento onde eu consigo romper barreiras, é nesse momento onde eu consigo ter insights, criar coisas, entender coisas que até então eu não conseguia compreender. Então, para mim, a satisfação do processo é é o principal momento desse momento criativo, que é quando eu estou criando um poema, que é quando eu estou num espetáculo, que é quando eu estou fazendo um filme, o processo. Então, eu acho que o que mais me traz satisfação é ver que, tipo, todo o meu trabalho duro e meu esforço, tipo, foi reconhecido, tá ligado? Foi recompensado de alguma forma, ver que tá chegando em vários lugares, em vários ambientes, ver o retorno que as pessoas me traz também. E no processo, quando eu tô criando, eu não sei se é tão satisfatório, mas tem aquela satisfação também de estar produzindo ali o que eu gosto, fazendo o que eu amo. E é isso. Eu gosto realmente do resultado. Óbvio que o processo é maravilhoso, a gente se diverte com o processo e às vezes acontece coisas não tão boas, sendo que o resultado para mim, quando eu vejo que algo saiu do jeito que eu planejava, ou até melhor, eu acho que faz com que a gente se sinta realizado. Uhum. Nos traz aquela Total, satisfação, sabe? total. Principalmente o feedback, assim, quando as pessoas chegam e falam: "Caramba, gostei daquilo que tu Nossa. fez, me inspirou bastante para poder criar também". Uhum. É algo que realmente faz com que a gente continue, dá aquele gás, assim, e faz muito sentido para mim. Eu sei que, assim, nem sempre vai ter aquela satisfação total no final de um projeto quando ele é idealizado, né? Sim. E que a gente veja nisso também, que pelo menos 1% daquele projeto, né, porque às vezes não foi bem quisto, né, o resultado dele, Uhum. mas dentro desse projeto tem algo que ele foi contemplador. Então, sendo assim, né, a satisfação nem que seja 1%, mas pelo menos ela teve, Uhum. né, teve algum resultado desse projeto que foi criado. Nem sempre vai ser 100%, mas tem algo que foi Algo proveitoso e que traz positivo, esse né? sentimento de satisfação, né? Uhum. Que para não a gente não pensar que satisfação é só quando traz algo grandioso a partir daquele projeto, Aham. mas são detalhes mínimos que também são Com prazerosos, né, certeza. e que servem Sim. também como crescimento e aprendizado no campo da arte, né, enquanto artista. E qual o maior medo, assim, de vocês nesse processo criativo?
Ai, medo. Olha, eu vou te dizer, é deixar de ser artista. O meu medo, ele nesse lugar da arte, é justamente em um dia entender que eu posso não mais estar fazendo arte. Foi o medo que eu tive na pandemia. Porque o que que acontece? Desde criança que eu atuo, fazia teatro na escola e tal, e eu tenho muitos amigos que são poetas. Então, me relacionando com essas pessoas que vivem a poesia, eu descobri que também escrevo. E aí teve um período da minha vida que eu estava muito focada nisso, em escrever, 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 escrever. E aí eu achava que a minha poesia, ela estava relacionada à minha convivência somente com as pessoas. Eu só podia escrever a partir do momento que eu visse algo em alguém, que algo acontecesse, uma situação incrível, eu vou escrever sobre isso. E aí veio a pandemia. E eu disse: "Caramba, e agora?". Primeiro que eu não entendia direito, né, porque quarentena, nunca passei por isso na vida, ninguém aqui, né, gente, passou por uma quarentena. Sim. E aí um amigo me trouxe, assim, para a realidade: "Não, Samia, bota aí tantos meses na baixa que você vai ficar em casa e você não vai ver as pessoas". Na hora eu senti: "Tá". Se agora, minha poesia, como é que eu vou fazer? A minha preocupação egoísta. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que o artista também é um pouco egoísta, sabe? A gente faz as coisas para o nosso prazer também. Uhum. A gente se doa como pão, mas a gente também faz para o nosso prazer. E aí eu fiquei, "E agora minha poesia". Mas por incrível que pareça, nesse momento foi o momento que eu mais escrevi e foi um momento importante porque foi quando eu entendi que não era somente sobre o outro, era sobre mim. Aquilo que eu escrevia sobre o outro era a minha percepção, entendeu? E eu tenho memória. Eu fui resgatar a minha memória, as coisas do passado, as coisas que eu estava vivendo, me relacionando com o mundo através da internet, através das conversas. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu senti um medo sobre ser artista e esse medo ele ainda existe hoje, obviamente que eu não dou vazão, né, para que ele tome conta de mim. Mas o meu medo é deixar de ser artista, porque eu vejo muitos artistas morrendo na praia. E não é por falta de talento, Verdade. é por falta de oportunidade, sabe. Se você nasce, numa família pobre, se você é preto, se você vive no interior, logo você tem menos oportunidades. Então eu vejo artistas trabalhando no comércio, eu vejo artistas, eh, deixando de ser artistas e eu tenho esse medo, sabe, Sim, de um dia não ser mais artista, porque eu não estou nesse lugar de privilégio. sim. Sabe, eu não estou nesse lugar, então para fazer arte eu tenho que ralar, sabe, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ser produtora do meu próprio trabalho, sabe, eu tenho que fazer minha propaganda, tenho que ir lá arrombar a porta, dizer: "Ei, olha, eu existo", entendeu? Então o meu medo é esse. Eu acho que a gente compartilha do mesmo medo, porque eu tenho muito medo também de deixar de ser artista, do meu corre não dar certo, sabe? Das pessoas não conseguir ver o meu potencial, o talento que eu tenho para passar para todo mundo. Uhum, E é muito real essa parada de, tipo, você ver os artistas morrendo, desaparecendo por aí, porque acontece muito, sabe? Eu comecei a trabalhar, inclusive, na feira há um tempo. E eu ficava pensando: "Meu Deus, será que eu vou conseguir ser o que eu quero? Eu vou conseguir chegar onde eu quero?". Porque é muito difícil você estar, tipo, ali na feira e você tá, tipo, tentando fazer seu crochê, mas a uhum, patroa não deixa você fazer crochê, tá ligado? Pra você vender e pá, fazer seu corre. É muito difícil também você estar nos espaços onde você quer estar e os seus pais não entendem o porquê você tá fazendo isso. sim. Então é bem complicado, esse é o meu medo, sabe, seu pai vira pra você e fala tipo: "Ah, porque isso não é pra você, você tem que seguir tal caminho", sendo que você sabe o caminho que você quer seguir. E desde novinha eu sempre estive inserida na arte, na escola quando começaram a fazer aqueles projetos e tal, eu sempre estava ali, participando de teatro, Uhum. participando de dança, e eu cresci nisso e eu acho que o meu maior medo é, tipo, isso ser tirado de mim, sabe, tipo, eu parar de sentir a fome que eu tenho de vencer, de ser artista, de dominar o mundo. É isso. O artista, ele já sofre essa dificuldade desde muito cedo, né. Desde Sim. dentro de casa, quando é criança, quando tá idealizando sendo
do ramo da arte, Uhum. né? Muitas vezes a repreensão dentro da própria casa. Você passou por esse processo, Samia, também? Olha, ai meu Deus, meu pai vai ver isso. Porque Assim, sempre tem, né? Essa como negação. mas eu sou muito jogo aberto com ele. É o seguinte, como eu falei, desde criança eu tenho esse envolvimento com a arte, hoje de forma profissional. Mas desde criança eu tinha uma coisa em mim, eu gosto de aparecer. E eu não nego isso para ninguém, eu digo para as pessoas que o meu objetivo na vida é aparecer, entendeu? E aí eu sabia que eu queria ser artista, porque artista aparece o tempo inteiro, não é verdade? Mas eu não entendia ainda que tipo de arte eu queria fazer. E aí eu tinha essa relação com a atuação muito cedo, mas ainda não achava que eu era atriz, porque eu tinha a percepção de que o ator é somente o global, é somente o hollywoodiano. Uhum. Então, se eu não estou dentro desse circuito, logo eu não sou. Sou no máximo uma amadora, entendeu? E aí eu lembro que eu comecei a desenhar, eu era muito criança, eu comecei a desenhar. E obviamente não eram desenhos perfeitos, mas estava ali num caminho interessante. E aí, um dia eu cheguei na casa do meu pai com uma pasta cheia de desenhos e eu falei assim: "Olha, pai, o que eu estou fazendo é um retrato da minha avó". Ele falou assim: "Muito bom, mas tá na hora de parar com isso e vamos para os Caramba. estudos, né, fazer o que dá dinheiro". Aí na hora eu, nossa, daquele dia em diante eu não desenhei mais, mas assim, eu também não deixei de ser artista. Em algum momento ou em outro, eu achei que eu seria outra coisa, fui estudar geografia, mas a arte estava sempre me chamando, entendeu? Teve, assim, alguns outros momentos em que eu ouvi isso de alguém, ou tipo: "Tu vai pra onde?". "Vou trabalhar". "Ah, vai trabalhar". "Sim, é meu trabalho". Sim. Dessa relação com a arte, é de onde eu tiro o meu sustento, é de onde eu tiro o meu básico e o meu supérfluo, entendeu? Então, é meu trabalho, é o que alimenta essa minha fome também, a fome que Tempestade falou, né, de estar Sim. satisfeita, né. É um alimento muito mais Sim. que material. Então eu já ouvi sim, mas esse momento foi, assim, um momento que porque eu era muito criança, né, não É. tinha como reagir É a direito. morte dos sonhos, né, às vezes Isso. os pais da gente é a morte dos nossos sonhos, e eles nem percebem. Inclusive pais que estão assistindo isso, de pequenos artistas, apoiem os artistas que vocês têm em Apoiem casa, seus tá ligado? filhos. Pois é, porque assim, você vê um artista e você não sabe o que ele passou até chegar ali, sabe. Muitos deles saíram do interior, muitos deles vieram de famílias miseráveis. Você Sim, vê Wagner Moura, tem uma entrevista que ressuscitaram dele recentemente, uma criança pobre lá na Bahia que ninguém imaginava que hoje poderia ser um artista hollywoodiano, concorrendo ao Oscar, ganhando prêmio internacional, que é importante para o setor dele, sabe, e representando o país dele. Então, assim, incentiva, cara, incentiva, porque o futuro a Deus pertence. Então lá você vai ver se vai dar certo ou não. é verdade. E o que eu fico feliz é que vocês estão sendo pioneiras no que vocês fazem aqui em Sim, Vitória, sabe. Porque, eu vejo vocês sendo premiadas, eu vejo vocês, realmente conseguindo atingir, lugares que outras pessoas, outras mulheres não sim. imaginavam chegar até lá. Eu sei que o Aham, caminho é longo, que a gente tem toda uma trajetória para aham. seguir e muitas oportunidades virão. Mas pelo fato de, por exemplo, Tempestade, eu amo a música Vivências, que é com ela, Ana Ana Jo Jo e e Aninha. Aninha, onde ela fala: "Quando eu caí, eu mesmo levantei". Uhum, E é muito isso, né, Assim, pode ter momentos em que a gente vai cair, que a gente vai fracassar, é uhum. verdade. e Sâmia, eu fico admirado, assim, quando eu vejo, os projetos dela. Por exemplo, Gabiru, foi sensacional. Sim. Eu Sim, acho incrível como vocês produzem, algo tão grandioso que, as pessoas vão lá e elogiam e sim. comentam. E se vocês De estão aqui fato. hoje, é porque, a gente, assim, pensou a dedo, tipo: "Ah, eu quero trazer elas aqui", Ah, sabe. obrigada.
Que tudo! É para trazer exatamente essa proposta, uma mensagem para as pessoas que também são dessa área, artistas, pequenos artistas, que possam olhar em vocês, né, essa influência e também guiar, né, o seu futuro a partir dessas discussões que a gente está trazendo aqui. Olha, o que eu posso dizer é o que eu digo pra mim, assim, constantemente: não se apequene. Não se apequene, não aceite das pessoas, maus tratos dentro da profissão, sabe. Saiba que você é um profissional necessário, se você tá ali é porque precisam de você. E Sim, você Sim, tá sim. ali porque você sabe, porque você pode, porque você tem o que dar. Então não se apequene, sabe. O pessoal, acha que artista é qualquer coisa, entende. Tratam o artista de uma forma tão leviana. Entende? E Sim, isso sim. machuca muito. Então não se apequene, de forma alguma. Tenha sempre conhecimento, tenha sempre a certeza do seu potencial e do que você é capaz de fazer. Saiba que se aqui, ali, as pessoas não estão te enxergando, existe um lugar no mundo onde as pessoas vão te enxergar. O mundo é Com muito certeza, grande, com certeza. entende? E não é somente nesse lugar onde você está que você vai, que você tem a chance de ser o que você tem que ser, existe outro lugar que cabe você. Eu acho que o meu maior prêmio, assim, no momento quanto artista, é ter o apoio da minha mãe, porque a minha mãe, ela era cantora, né, também, aí ela parou de ser cantora pra me ter. E eu digo pra ela que ela saiu dos palcos e hoje em dia eu tô nos palcos, mostrando ela e mostrando eu, mostrando Uhum. meu talento, meu conhecimento, e ela se sente muito orgulhosa disso, ela faz questão de mostrar e ela sempre me apoia e me Ai, que ajuda bacana. dentro de sim, casa. legal. Então, é muito bom, antes de ganhar o mundo, ter esse apoio dentro do meu lar, sabe? Uhum. É muito bom e é muito difícil os artistas terem esse apoio. Eu tenho uma amiga mesmo que a mãe dela não apoia ela de jeito nenhum, nas escolhas dela quanto artista e, tipo, veta ela de tudo que ela possa fazer. Isso me deixa muito triste. E isso é a realidade de muitos artistas, né? Tanto aqui na cidade quanto fora da cidade. Os pais não entendem o porquê que eles querem fazer isso. E as pessoas também não entendem, não dão o devido valor, não vê tudo o que a gente faz, o quanto que a gente se esforça para estar ali. Às vezes a gente só quer representar o lugar da onde a gente veio, sabe? Representar uma população. Eu, por exemplo, tipo, tento sempre trazer as mulheres para esse meio do hip hop, da poesia aqui na cidade. E é uma coisa que falta, sabe? É uma coisa que falta as mulheres se posicionar, sabe, aqui na cidade, no âmbito do hip hop, que ainda é um lugar muito machista, sabe? Eu acho um lugar muito machista. E eu queria que aparecessem mais mulheres. E sempre que eu tô em frente a câmeras, ou tipo nos palcos ou na batalha, eu faço questão de convidar e chamar as mulheres para vir à batalha, para mostrar seu potencial, para mostrar sua poesia. Não precisa de fato rimar ou algo assim, mas mostrar a sua poesia, mostrar sua arte, mostrar o que você tem a oferecer pra gente, que a cena é muito carente disso, sabe? Muito carente de mulheres na cena. Maravilha. Podemos passar para uma próxima palavra? Podemos. Quem vai fazer as Agora, honras? faça as honras. Bora lá. Vamos ver a próxima palavra. Tem, Como? tempo. 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 E aí, que começa? E aí, nesse ângulo artístico de criação, o tempo, Nossa, às o vezes É ele é um valioso, parceiro né? O ou tempo é ele muito importante. Nossa, o tempo diz tudo. Quando a gente espera, quando a gente dá tempo ao tempo, a gente sente o universo nos recebendo de braços abertos, sabe? Nos presenteando com o que ele tem a oferecer. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas sempre vai ter algo a oferecer, o tempo ali. E o tempo, para mim, é muito importante, é crucial, principalmente para mim que trabalho com crochê. Que eu tenho que é um tempo absurdo para trabalhar com crochê, então assim, quanto mais você dá tempo, quanto mais você trabalha com o tempo, ele vai lhe favorecendo ali, vai lhe ajudando. E é uma coisa que ajuda a amadurecer, né, ajuda você a amadurecer tanto o seu trabalho, quanto a sua mente e o seu corpo. Então o tempo é muito importante. no na arte, Sim. deve-se ter esse sentimento de imediato
ou não convém no campo artístico esse imediatismo? Olha, assim, eu não sei para as outras pessoas, cada um tem um processo muito próprio, sabe. Mas essa coisa do imediato, a mim não convém. Eu preciso de tempo, sabe. E é justamente isso que eu iria falar. O tempo ele precisa ser nosso amigo. Eu preciso me relacionar bem com o tempo para chegar num lugar satisfatório, sabe. E esse tempo eu não sei qual é, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, sabe, mas eu preciso ter o tempo que eu tenho que ter. A gente fica muito nessa de sucesso, de correria, de fazer porque a internet está falando isso pra gente o tempo todo, né. Sim. Você Sim, vai ver um reel, ele é muito rápido, um story é muito rápido, e as pessoas estão agindo assim muito rápido. E parece que o artista também tem que estar produzindo, mas não dá, não tem condições, a gente precisa do tempo, né. É aquela coisa do ócio criativo. O ócio criativo que o artista precisa ter, a gente precisa ter tempo. O tempo ele é senhor, sabe. O tempo ele é senhor, ele nos ensina, ele nos faz enxergar coisas que no imediatismo a gente não consegue ver, não é verdade? E o tempo é sagrado também. O tempo é sagrado, então a gente precisa valorizar esse tempo e principalmente não se avexar na coisa do reconhecimento, porque ele De virá, fato. sabe. Em algum momento ele virá, então eu não preciso fazer sucesso agora. O que eu preciso agora é viver de arte, Uhum. porque vamos lá, eu sou artista, fazer arte é o que eu sei fazer. Então, em primeiro lugar, eu quero poder viver de arte, certo? Independente de fama ou não. Depois depois esse outro lugar vai chegar, mas com calma, isso. sem avesso. Se aveste Dê Se não, tempo, se aveste aveste não. não. que amanhã Se pode aveste acontecer não. tudo, inclusive nada. Já te já teve algum projeto que vocês pensaram assim que: "Ah, não sei se vai rolar", e no final deu tão certo? Nossa, Aham. eu tô muito nesse processo, porque eu trabalho com crochê, né, como eu disse, e no Escama, eu tô caminhando pra lançar meu primeiro drop, assim, e eu tô nesse processo de: "Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir?". Mas aí eu tô botando tudo nas mãos de Deus e esperando que no final vai dar tudo certo. E já teve vários projetos também, como músicas também que eu achei que não ia dar certo, e no final eu consegui entregar, mas foi tudo esperando no tempo. E isso meio que frustra às vezes, né, isso frustra bastante, porque você tá lá tipo: "Ai, será que eu vou conseguir entregar no prazo? Será que eu vou conseguir fazer isso dar certo? Será que vai bater?". E no final, você fica satisfeito com o que você fez, a galera mostra que o que você fez foi muito válido, e isso é muito bom. Mas já teve inúmeras vezes que eu botei a mão na cabeça assim: "Ah, não vou conseguir entregar". Eu Muito já legal. passei por isso sim, bastante, de achar que a coisa não daria certo, principalmente quando eu fazia palhaçaria. Eu tinha um grupo de teatro junto com uns amigos que era o Círculo Mágico da Cabriola, e aí num determinado a gente tinha aquela de pegar texto clássico, sabe, e reverenciar mesmo os ancestrais, conhecer Nossa, que primeiro legal. quem chegou primeiro antes da gente, para depois a gente criar as nossas coisas, né. E aí, o nosso diretor, Durval, ele falava que a gente estava sacralizando muito o texto. E aí um belo dia ele chegou com um nariz de palhaço para cada cabriola. Aí ele falou assim: "Eu quero ver vocês se divertindo com esse texto agora". E a gente estava lendo Romeu e Julieta, eh, e o nariz era ridículo, porque era daqueles bem baratinho que Sei, vende, de assim, nessas plástico. lojas de festa. Não, não era de plástico, era uma espuma, assim, enorme, parecia que você estava com uma gripe de 3 meses. Aí, rapaz, aquele processo foi tão difícil para mim, e eu achava que não ia dar certo.
Porque do grupo inteiro eu era eu acho que a mais vaidosa, então assim, estar como palhaça era difícil para mim, sabe, ter que colocar assim na cara as minhas inseguranças, as minhas incertezas e permitir que as pessoas rissem de mim e levar isso na esportiva, porque o palhaço tá aí para isso, entendeu? E eu achava a todo momento que não ia dar certo. Várias vezes eu saía do ensaio e ia para casa chorar. Aí eu ia para terapia e Meu pai. falava para o psicólogo. Aí eu chegava no terreiro e falava para o pai de santo. E eu dizia: não vai dar certo. Aí deu certo. O Círculo Mágico apresentou o espetáculo que a gente estava lá preparando há um ano, deu tudo certo. E do Círculo Mágico veio o Palhaço Sem Fronteiras. Eu passei um tempo colaborando um pouco, né, com o Palhaço Sem Fronteiras e me tornei, assim, palhaça profissional durante um tempo, mas eu achava que não ia dar certo. Porém, essa relação aí com o palhaço foi muito importante para mim, para que eu rompesse ali aquela barreira que o monstro da vaidade impõe, né, porque às vezes essa incerteza vem da nossa vaidade, da gente querer tudo perfeito, "Ah, eu tenho que sair lindo, tem que dar certo, eu tenho que falar tudo ok, tem que ser incrível, todo mundo tem que aplaudir". Não, às vezes é só vaidade, não é vontade de fazer o trabalho bem feito, é só vaidade, entendeu? E aí esse medo que eu tive, me ajudou a atravessar um processo, assim, dolorido, e hoje ele repercute no meu trabalho artístico de forma positiva. Deixou de ser medo e passou a ser força. A oficina de palhaçaria me ajudou bastante Ah, também. tu também fez palhaço, que massa! Foi com as grandes Como Dionisas. era o nome da tua palhaça? Assim, a gente não tinha nome, a gente não Aham, colocou nome. Era mais uma oficina pra gente, tipo, perder a vergonha. aham. Sempre fui uma menina muito tímida, só Sim, que eu gosto muito da arte, então eu queria me mostrar, mas eu tinha aquela vergonha. uhum, Aí eu procurei o teatro pra perder essa sim, vergonha e pra entender melhor a arte, como é que sim. funcionava e tudo mais. E assim, o teatro me ajudou muito, as meninas das Grandes Dionísias também me ajudou bastante. Aí eu fiz, né, a oficina, Sim. a gente se caracterizou todo e saiu na rua, assim, eu morta de vergonha. E a galera Legal. vinha, as crianças vinham, falava e a gente tinha que fazer careta feia e fazer, tipo, uns negócios mó doido. E eu, tipo, meu Deus, que vergonha. Mas no final deu super certo e eu perdi a vergonha com isso, sabe? Me ajudou Uhum, bastante. Eu acho interessante que a gente dialogando, tanto o pessoal de casa aprende com vocês, uhum. como a gente também vai aprendendo com vocês. Por exemplo, o Samir falou dessa questão da vaidade que acaba corrompendo o artista. Sim. Eu estava me Douglas tem vendo em muito relação a isso. isso, Eu É também né? tenho, eu importante, a também tenho. vaidade é importante, sabe, o artista Assim, precisa ter É. vaidade, mas até aqui, passou daqui, essa vaidade se torna um monstro. Isso. E no meu caso, a palhaçaria me ajudou bastante, porque é isso, eu tinha que chegar assim, a galera rir da minha cara e eu aceitar, sabe. é. Agora, sobre o nome da palhaça, até o nome da minha palhaça veio dentro de um fracasso. Veio veio num momento de fracasso, porque nessa época do Círculo Mágico da Cabriola, nós passamos por várias oficinas, desde a primeira oficina de palhaçaria, Uhum. oficina de figurino, oficina de maquiagem, oficina de circo. E aí, na oficina de circo todo mundo mandou super bem, velho. Kel, no primeiro dia, já estava na perna de pau, sambando, Ai, que sambando na A Kel chique! perna de fecha pau. mesmo, né? Quero Arthur fechar muito. Arthur nos tecidos parecia uma borboleta, o El no rolinho, não sei o quê. E eu não conseguia fazer nada, 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 nada. Eu sou muito desastrada. A única coisa que eu consegui fazer foi uma cambotinha, que é a cambalhota, né? Aham. Só que esse oficineiro, ele é do Mato Grosso, eu acho. E lá no Mato Grosso, se eu não estiver enganada, o pessoal chama a cambalhota de cambotinha. E eu gostei da palavra, essa coisa do poeta de ter prazer com palavra. Aí eu, cambotinha, que palavra linda, cambotinha, cambotinha. E consegui fazer uma cambotinha, o povo, Amei. ela conseguiu, não sei o quê. E a minha palhaça ainda não tinha nome. Aí um belo dia, a Naíra foi fazer o batismo dos nossos palhaços, né. Aí: "Como é o seu nome?". "Barraca". "Como é o seu nome?". "Biliro", "Butico", "Foguinho".
E você, a palhaça de Sâmia, vá, como é seu nome? Aí eu, Cambotinha, Cambotinha, bem-vinda ao mundo, Cambotinha, você chegou. E ficou Cambotinha, assim, uma pessoa, uma palhaça, né, uma mulher que é desastrada, que não consegue fazer quase nada, e essa é a maior, é o maior feito dela, sabe, fracassar em tudo. Cambotinha, ótimo. Amei. Vocês lidam Uhum. com as palavras. Aí tem alguma palavra que é estranha, mas que pra vocês, assim, soa bem na forma como sai a pronúncia? Ai, tem sim, tem umas palavras que inclusive eu não vou dizer não. Eita. Inclusive eu não vou dizer não. Mas pronto, eu lembrei de uma palavra aqui que é a xaxairu. A xaxairu é uma fruta. E aí, lá na casa de Célia, é mãe de uns amigos e é tia e é mãe também minha, assim, sempre na casa dela tem a xaxairu. Aí, quando eu vi essa fruta, eu achei interessante a fruta, né, porque eu nunca tinha visto. Como que é o nome, Célia? A xaxairu. Aí eu: "Que massa, xaxairu". Aí eu escrevi um verso: "Achei bonita a xaxairu". Só isso, sabe. Achei bonita a xaxairu, porque essa palavra ficou na minha cabeça e até hoje, assim, a xaxairu. Mas obviamente tem várias outras palavras que eu gosto muito, sabe. Nome de fruta, nome de passarinho, é sempre interessante, porque tem aquela coisa, assim, da origem indígena, às vezes, da palavra, né, soa diferente. Então eu gosto. Rapaz, eu tenho bastante palavras que eu gosto. Eu não tô lembrando agora, mas tem a palavra de um país que eu acho muito satisfatória de falar. Mas agora eu não consigo lembrar. Oi? Bangladesh! Bangladesh. Nossa, eu acho muito satisfatório falar Bangladesh. Bangladesh. É muito Aham. satisfatório. Aí eu gosto muito dessa palavra. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô falando. Uhum. Mas tem várias outras que eu gosto bastante. E quanto ao MC também, né, eu tenho que ter sempre umas palavras ali no gatilho Claro, pra mandar. claro. Aham. Ai, E gente, esse tu? negócio de rimar, pra mim, nem ter palavras que viessem na cabeça pra fazer essas rimas tão rápido assim, que esse feeling, esse start que ela tem, né, uma facilidade, Eu já ia logo é gaguejar, que eu sou admirável. desses. É. Gente, eu não consigo. Não, é uma inteligência, assim, é uma tecnologia dentro da cabeça da pessoa, Nossa, né. e eu tenho um Eu problema com admiro muito. Sim, dicção. não é humano mais. Eu Isso tenho aí um já é uma problema com capacidade. dicção. Aí às vezes eu fico me perguntando como é que eu consigo ser MC tendo problema de dicção, mas dá certo. Aham. Vai Mas é na muito fé. rápido, eu fico pensando nessa capacidade que eles têm de pensar muito rápido na Uhum. palavra, em contextualizar naquilo dentro do ritmo. Gente, é genial, É assim. É. com bastante treino e bastante prática, assim, você pega. É bem de boinha, quando você começa depois, aí Não, você não é de vai indo, boinha não, vai é indo. porque É de você boinha. consegue, né, é boinha pra você. Mas no começo foi bem É bom pra difícil você mesmo. que é É, rapper. é. E tem uns nomes assim, né, já pegando essa deixa de palavras e tal. É punchline, né? Punchline. Me São fala assim, o as Punchline. que é linhas. O que é isso, punchline? punchline? Punchline são as linhas de soco que a gente manda na hora da rima. A gente pensa nela e deixa ela pra mandar depois, Uhum. faz o esquema de rima e depois manda punchline. Aí você, tipo, pode botar uma referência ou uma palavra que você quer muito mandar, um assunto que você quer muito falar, aí você manda punchline no final dos seus versos. Eu Pronto, a acho que é a palavra que tu perguntou se eu punchline. tinha é punchline. Agora eu Pronto. descobri uma Punchline. palavra satisfatória de falar. É Nossa, satisfatório, é né? muito satisfatória, punchline. É punch, Punchline. ponte. Punchline. Como é que escreve? A line. Essa palavra Aline. com line, eu acho que é parecida com o mote na poesia, sabe? O pessoal faz mesa de glosa e diz assim: "Diz um mote", aí a pessoa diz que é essa frase de efeito que De vai estar em impacto, cada né? de impacto Uhum. que vai estar em cada estrofe, o pessoal faz isso na hora, sabe? Nossa, que Também legal. assim como o rap, como os MCs fazem. E assim, eu sou poeta, mas eu não sou poeta nesse nível. Eu preciso estar sozinha, em silêncio, de preferência no papel sem pauta e com lápis, escrevendo
o que eu quero escrever, sabe. E aí, eu admiro muito a pessoa que consegue tirar da cabeça na hora. Quando eu bebo, eu acho que eu consigo. Talvez a qualquer momento eu desafie tempestade. Não, não vai não, eu tô brincando. Mas assim, Batalha! quando eu bebo eu acho que Sim. eu consigo. Inclusive, há uns anos atrás, eu fazia um curso de teatro lá na Matriz, e era aos sábados, e sempre que eu saía do curso, eu ia com a minha galera pra praça, aí a gente comprava uma bebida e ficava lá. E já rolava uma batalha, mas não era a batalha da grade, eu não sei que batalha era que rolava ali. E Ele o sabe. pessoal se encontrava no coreto, e eu ficava assim: "Caramba, que massa, velho, que massa". Aí: "Deixa eu ir, aí fica, "Ei, sei o quê", aí o pessoal assim olhando pra mim, tipo: "Bicha, sai, tu tá atrapalhando a galera aqui", e eu achando que eu era capaz de tudo. Nossa, E às vezes eu acho que o pessoal me dava uma chance só pra: "Vai, deixa essa mulher tá bêbada aí". Inclusive, que legal. na escola, porque assim, eu e Sâmia, a gente trabalha na mesma escola. E ela trouxe até uma proposta, acho que o ano passado, para levar como se fosse uma batalha para dentro Foi, da foi. escola, durante aquela semana de conscientização, não foi? Isso, Em isso. relação à questão racial. Aí Aham. queria trazer essa cultura para que Sim, com manifestasse juntamente com os certeza. alunos. É, porque eu acho que tá muito em alta aqui na, inclusive tem um aluno nosso ali passando. É porque essa cultura tá O em aluno alta. sempre tá ali, né. É, É professor, verdade, eles o surgem. professor não se perde. Já viu que nunca tem relatos de professores desaparecidos? Porque todo mundo em qualquer lugar vão achar um professor. Mas veja, eu quis levar a batalha, porque em primeiro lugar, essa cultura tá muito em alta na nossa cidade e eu acho isso foda, Sim. sabe, ver que tem um movimento artístico, ganhando força, osso tutano, sabe, é massa. E eu acho que dá para explorar muita coisa interessante, sabe, temas interessantes, os versos, eu acho que a questão da autonomia também, ela acaba se desenvolvendo ali, da segurança, né, da Sim, postura, sim. aquela segurança posturada que às Que tem que vezes ter, né. eu sinto que falta, entendeu, por vários motivos. A adolescência mesmo é uma fase muito crítica, né, a gente tá assim, se questionando o tempo inteiro, então acho que o rap, eu acho que a rima traz essa força pra pessoa, sabe. Eu não sou MC, mas quando eu escuto Racionais, por exemplo, eu fico: "Porra, eu sou foda", sabe, porque ele traz força E pra o mim, então rap é isso. eu queria levar isso para os meus alunos, assim, para que eles se olhassem e dissessem: "Eu sou massa, eu sou massa". Legal. O rap é isso, sabe? Ele tá aí pra nos dar força, mostrar de onde ele veio, como ele nasceu e que ele tá aí potente e mostrando a força pra todo mundo, sabe? Aí Uhum. muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, a gente vai lá, bota tipo uma Duquesa, por exemplo, e caramba, eu sou uma pretona. Maravilhosa. Aham. E é isso, sabe? Essa coisa da autoestima, né. Com certeza, a autoestima ajuda também nas coisas que você quer fazer na sua vida, em ter mais responsabilidade também. As letras mostram, tipo, as letras dão tudo o que você precisa, sabe, pra você dizer: "Eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou foda". Sabe uma coisa que eu acho massa nisso, Tempestade? É o domínio do idioma, sabe? Porque assim, a pessoa precisa ter um arquivo muito grande de palavras para Sim, poder fazer a rima ali na hora, Sim. entendeu? Então, assim, nesse sentido, rimar também é muito positivo, porque a pessoa acaba dominando o próprio idioma. sim, E eu sim. acho que deve ser ruim você não conseguir se comunicar, e eu não estou falando somente da comunicação oral, mas querer comunicar algo e não conseguir, sabe. Então o exercício da rima traz para a pessoa, esse poder de conseguir se comunicar mais claramente, né, de quase desenhar com uma coisa quase sinestésica, né, a pessoa fala e você vê a imagem acontecendo ali. Sim. Então, tem muitos aspectos positivos dentro disso e foi pensando nisso que eu quis levar o rap para os meninos na escola. Sim, sim, e Maravilhoso. comunica a vivência também das pessoas, Uhum. né, tipo, cada lugar
é uma vivência diferente. Às vezes, pessoa que mora no lugar X não sabe da realidade de pessoa que mora no lugar Y. E aí o rap comunica isso também, né? De lugar para lugar, você consegue entender a Sim. realidade das pessoas, o que elas vivem. Que no geral o poder que a arte tem, né? É, Quer ser esse grande veículo de comunicação. Através da arte a gente se comunica o tempo inteiro. E a gente faz isso com rap. A gente não, quem faz é você. Com rap, é com a pintura, é com poema, é com espetáculo, né? A gente É tá com, sempre é. comunicando é com algo. bloco, É com porque um me disseram bloco, com aqui, No certeza! passarinho, me disseram aqui no ponto que você Foi um tem um gavião que bloco. falou no seu ouvido. É o Foi um Maravilhosa. quê? gavião que falou no Me seu fale, ouvido. divulgue, né? Porque a gente quer Claro, com estar, né? certeza. Ó, o momento de divulgação aqui. Então, Gavião Encantado, gente, é um bloco que eu fundei junto com uns amigos. E Italu é o presidente do bloco. E aí tem Arthur, tem Bruna, tem Brenda, tem Nivson, que é meu companheiro. Somos um grupo de artistas, né? E de apreciadores da cultura popular. Decidimos criar esse bloco. Ítalo já é carnavalesco de longos carnavais, né, de Aham. muitas décadas. Eu tenho essa relação forte com o carnaval também, porque meu avô tinha uma escola de samba, a Unidos do Petróleo. E aí, a gente sempre falava assim: "Poxa, cadê aquela magia do carnaval?", sabe? "Cadê a magia do Sa- carnaval? Cadê a galera de fantasia? O que é que está acontecendo que o pessoal não está querendo mais? Eu quero ir para um bloco assim". Então vamos fazer o nosso, caramba. Nos reunimos na casa de Ítalo, vamos fundar o nosso bloco, vai ser um bloco místico. E aí Ítalo teve um sonho com um gavião que, por sinal, tem uma espécie de gavião, né, Nivison, que está sempre ali pela Bela Uhum. Vista. E aí, Gavião Encantado, nosso bloco místico. A primeira saída do Gavião foi no ano passado, foi na segunda de carnaval. Nesse ano, de 2026, o Gavião vai sair no dia 13 de fevereiro, vai ser na sexta-feira 13, à noite. Quero estar, Eita! viu? Eu irei. Eita! Concentração lá na Praça da Matriz a partir das 9 horas e aí das 9 não, das 7, né, das 19 horas. Uhum. Vai ter muita atração. Esse ano a gente está preparando algo assim bem interessante, porque ano passado rolou esse medo, né, de não dar certo. Até o último momento eu estava: "Será que Uhum. vai dar certo? Será que vai dar gente? Tem tanto bloco famoso na cidade", e deu super certo. Até hoje a galera fala. Aí para esse ano a gente ficou tão empolgado com o resultado do ano passado, que para esse ano a gente preparou, assim, uma concentração, sabe, do pessoal dizer: "Deu a poxa", entendeu? "Que é isso?". E aí a gente tem o apoio de muitos patrocinadores, entende, mas a gente também, como uma forma de incentivar o bloco, a gente tem as camisas do Gavião, que a gente sempre pensa nela como um item de colecionador, entendeu. A gente lançou 2 ano passado, esse ano mais 2, assim, em cores Uhum. diferentes, e Acho aí ótimo. a imagem que tá ali, ela dialoga com o tema, né. O tema desse ano é Gavião Encantado, protetor do carnaval, porque ele vai chegar na sexta-feira, abrindo os caminhos para Zé Pereira, entendeu? Com proteção, e só volta depois da quarta-feira de cinzas. Ele só volta para a toca dele depois da quarta-feira de cinzas. E aí só 2027. Perfeito. Maravilhoso. Já Chique. pode separar a minha camisa, Tá tá? certo. Eu vou escolher a cor ainda, fiquei na dúvida, porque as duas estão lindas. Estão lindas, né? Estão, mas acho que eu vou na amarela. Ah, o pessoal tá amando a amarela. Eu amei a preta porque, no fundo, eu sou roqueira. Amo. Eu sou muito roqueira. Aí eu amei a preta, mas a amarela tá saindo mesmo. Tá dando muito destaque ao É gavião. verdade. Pois eu vou também, vou comprar, viu? Vá mesmo. E a Eu gente vai quero estar ver a Ativa presente Vai no estar TV dia. lá. presente, viu? Eu quero ver a A Ativa gente vai TV estar lá. presente lá. Chique. Pode Aham. deixar. E agora vamos de novo buscar mais uma palavra para nortear o que a gente vai falar. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver a próxima palavra. Eita. Eita, essa palavra, valorização. Eita. Eita. É Ela bom parou porque logo de beber, assim. é, Agora eu vou falar. eita, agora chegou o momento da gente hablar, meus amores, porque assim, aí vai falar tanto de valorização com desvalorização, né? A Uhum. falta de valorização. E aí, quem começa? Quem quer hablar sobre isso?
Ah, tá todo mundo olhando Principalmente pra mim. É, porque a gente já Comece, era. comece. Assim. Foi. Porque você parou na hora assim, de beber. Foi. Eu pensei Tem numa uma coisa, coisa ela, pra eu vou falar. falar agora. Ah, gente, valorização. Acho que, de algum modo, a gente acabou já chegando nesse assunto antes, porque, assim, a falta dela, muitas vezes, começa, assim, dos nossos microespaços, né? Uhum. Mas, quando a gente olha, assim, para um lugar muito maior, como uma cidade, por exemplo, a gente percebe a falta dessa valorização, sabe? Eu não tô falando eh, sei lá, de empresários, de gestores. Não é sobre isso que eu tô falando do Do todo todo mesmo. mesmo. Aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Sim. Quantas Sim. pessoas precisaram sair de Vitória para poder ter valorização? Sim. Quantas pessoas saem de Vitória e ao sair daqui não se reconhecem mais como vitorienses, sabe? Tem artistas que eles são daqui, mas que quando conseguem chegar num outro lugar, dizem: "Sou de Recife". Antes, quando eu tinha ainda uma relação muito maior de amor com a cidade, hoje eu tenho uma relação de amor e ódio, mas quando eu tinha uma relação que era somente amor, eu enxergava as coisas de uma forma, assim, mais, como que eu posso dizer, inocente. E eu criticava essas pessoas, dizia assim: "Ah, mas eu nunca farei isso". E ainda digo: "Não farei". Sabe, não farei nem faço. Mas assim, hoje eu entendo. É muito difícil você abraçar um lugar que não te valoriza, sabe. É muito difícil você falar sobre um lugar que não te valoriza, que não olha para você, sabe. Você faz algo aqui poxa, os filmes que eu já produzi aqui com os meus amigos, a gente tem um nicho, sabe, um grupo de pessoas que a maioria delas tem alguma relação com a arte, que olha e reconhece. Mas quan você chega, assim, na cidade, sabe, e diz assim: "Ah, tu faz o quê?". "Eu faço cinema". "Cinema? Hã?". Tipo, não reconhece, não valoriza, debocha, desdenha quando você diz que faz, entende? Então, assim, é muito difícil. E eu trouxe o discurso aqui para a cidade, mas também às vezes não é somente a cidade, às vezes é o estado, às vezes é o país, sabe? É uma cultura de valorização somente ao artista que está naquele lugar, no lugar do famoso. Do Sim, famoso, e ser Sim. artista é diferente de ser famoso. é Um sim. artista ele pode ser anônimo também, entendeu? Pode ser anônimo, mas assim, não precisa ser celebridade, na verdade, não precisa Isso. ser celebridade para ser artista, sabe. Então, assim, essa questão da valorização, ela é muito difícil, o tempo inteiro a gente tá lidando com isso. É quando a gente começa, né, o artista iniciante, ele é pouco valorizado, e aí nessa muita gente morre na praia, e aí quando a gente tá já dentro do circuito, a gente tá ali tentando continuar, permanecer dentro dele. Quando envelhece, o artista é desvalorizado, então ele perde, né, parece que o artista tem um prazo de validade, então assim, o tempo inteiro a gente tem que estar lidando com isso para ter dignidade, sabe. Eu acho que não tinha que ser assim. O nosso trabalho ele é essencial como qualquer outro, sabe. Quando a gente fala de arte, a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de lazer, de bem-estar, a gente está falando de cadeia produtiva, sabe. Eu falo do meu lugar, assim, sou artista de cinema. Rapaz, fora para além das pessoas que estão ali na frente da câmera, quantas pessoas não estão atrás? E não estou falando somente dos profissionais diretos, mas dos profissionais indiretos também, entende. Da loja que eu vou ali comprar figurino, ou da loja que eu vou comprar tecido para fazer figurino, do motorista que presta serviço para gente durante as diárias, entende? É uma equipe muito grande, é uma economia que movimenta muita gente, mas ainda assim a gente sofre desvalorização. Veja só, Wagner Moura está, ele, Kleber Mendonça, o filme, O Agente Secreto está concorrendo ao Oscar, e o que eu vi de gente desvalorizando esse momento é angustiante, sabe. Sim, sim. É angustiante, assim, gente que quer isso, é algo que te representa, tá falando sobre você também, você enquanto pernambucano, enquanto nordestino, enquanto brasileiro, alcançando esse lugar que é tão difícil, né, um lugar de cartas marcadas.
E ainda assim, essas pessoas sofrem também com a desvalorização. Imagina eu que estou aqui em Vitória ainda, entendeu? É difícil. Até em todos os âmbitos de trabalho mesmo, como você falou. A é muito desvalorizado, sabe. Eu acho que a gente tem mais o que falar de desvalorização do que valorização, e aí que tá o problema, sabe. Porque se a gente de fato fosse uma cidade, um país muito valorizado, a gente teria como encher a boca e falar: "Não, a gente é muito valorizado, a Uhum, cultura daqui é incrível". A cultura daqui é incrível, mas as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam o que a gente faz, as pessoas não valorizam o que a gente cultiva, não valorizam os talentos que tem na terra. E isso é muito triste, sabe. Tipo, tem vários episódios que eu vejo na internet mesmo, de artistas daqui sendo desvalorizado, como Margo de Tasso, como Vitu mesmo também, que é daqui da cidade, e teve uma batalha que vaiaram o mano, sendo que ele tá aí viajando e levando, a cidade, né, O como nome da nome cidade, por sim. aí. Uhum. uhum. E eu acho isso muito triste, sabe? Eu acho isso muito angustiante, como o Samia falou. A gente vê tantas potências, tantos talentos sendo tirado como lixo, de fato, sendo tirado como lixo, sendo que as pessoas estão ali se doando todos os dias para entregar o seu melhor, para mostrar o que a cidade é capaz, né? Porque muitas vezes as pessoas tiram a gente de não ser capaz. Vitória de Santo Antão mesmo, as pessoas pensam que a gente não é para frente, mas quando vê um trampo da gente fica: "Caramba, esses manos sabem o que estão fazendo". Então, tipo assim, é sobre valorizar mesmo, sabe, a gente tá aqui pra falar mais sobre vocês valorizar, a gente mostrando a desvalorização, a gente tá falando mais pra vocês valorizar o que a gente tá fazendo, sabe. A gente tá falando Uhum. da desvalorização pra que vocês entendam o que é valorizar os artistas que vocês têm. E Eu essa lembrei eita, pode falar, de Samir. é que não, ouvindo o Tempestade falar, eu lembrei de uma situação, no começo do ano eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro longa. Até então eu só fiz curta-metragem. E aí eu participei, fiz uma participação num longa que foi gravado lá em Itamaracá. E coincidiu de eu chegar no dia do aniversário de Lia. E a casa que era a base da produção era de frente a um centro cultural que é movimentado por ela e onde estava acontecendo o aniversário dela. Eu: "Eita, vou ver a ciranda de Lia com ela cantando, não sei o quê". Amo. Aí fui pra lá. E aí fiz umas fotos, postei e um amigo disse: "Ah, minha mãe estava aí também, ela foi na casa de Lia, conversou com ela". Aí eu: "Pô, que massa". Aí no meio dessa conversa ele disse que a mãe falou pra Lia assim: "Dona Lia, a senhora já está com a agenda cheia para o carnaval, né?". Ela falou: "Que nada, minha filha, e ninguém quer saber de Lia de Itamaracá". Oxe! Aí eu Gente, falei assim: eu só vou tocar no meu aniversário", porque era o aniversário dela. aham. "É só hoje e pronto, vou estar no carnaval não". E eu pensei assim: "Caramba, ali é de Itamaracá, não tá no carnaval de nenhuma cidade do estado de Pernambuco, que danada é isso? O que é que tá acontecendo?". Aí o pessoal tá esperando Lia morrer pra Pra chamar, Pra valorizar. pra valorizar, pra valorizar. vou vá te fuder com tuas homenagens póstumas, Uhum. sabe. Valoriza o artista enquanto ele tá vivo, porque artista come, artista toma remédio, Sim, artista paga a conta, entendeu? Não é somente em data específica que a gente quer reconhecimento não, porque não é sobre homenagem, é sobre reconhecimento mesmo, entendesse? E aí você vê uma pessoa como Lia de Itamaracá, mas aí eu volto a falar o que eu disse anteriormente, quando o artista tá velho, Uhum. entendeu? Ele perde, porque as pessoas cultuam a juventude, né, a beleza, o vício da juventude, mas esquecem que a velhice é igualmente bonita, é igual talvez até mais bonita, né, porque tem sim, tem sim. todas as marcas da vida, todas as marcas da experiência. E Lia é somente uma das artistas que, infelizmente, abre a boca para falar sobre isso, né, no sentido de uma denúncia mesmo de: "Porra, Lia de Itamaracá não tinha que estar passando por isso". Porque hoje em dia, para fazer contratações, por exemplo, de cantores, artistas, assim, estão focados mais naquele que tem é popular, né, o do momento. É. E acaba Uhum. desvalorizando exatamente Que tem esses muitos artistas seguidores no locais. Instagram. Exatamente. Hoje em dia a gente vê influencers sendo
ator e atriz, tomando o né, papel de tomando pessoas e De pessoas que exatamente. que estão se ali há muito tempo, prepararam né? para fazer isso, que estão ali há muito tempo. Teve uma seleção de elenco que eu vi uma vez, que o critério não era ter experiência, não era a característica física, não era nenhum Uhum. atributo, era tantos seguidores na rede Não, social. Ah, me Em poupe, primeiro nossa, lugar, eu não velho. estava apta, porque Uhum. na época eu não tinha nem 1000 seguidores, entendeu? Aham. Que péssimo. Na época eu não tinha nem 1000 seguidores, eles queriam, sei lá, uns 10.000 seguidores. Ah, Então, assim, em primeiro lugar, eu não estava apta, e segundo, não estou a fim de fazer parte de uma produção como essa mesmo, não. Que produção é essa? Que precisa de um influenciador com mais de não sei quantos mil seguidores uhum. como critério para fazer parte desse filme, né? Aí eu fico Isso é um pensando, que absurdo. filme é esse? Deve ser uma É. roubada, uma furada. Exatamente. Não pensa na qualidade, Na né? Não qualidade, pensa na né? qualidade do Porque assim, enquanto, trabalho. enquanto atriz, enquanto pessoa preparada para ocupar esse lugar, eu sei que eu posso interpretar, inclusive, uma influenciadora, certo? Exatamente. Sabe? Exatamente. Certo, Entendeu? né? Não é sobre lugar de fala, é sobre aptidão. Eu tenho aptidão para fazer isso, Uhum. certo? Então, por que que esse é o critério Sim. para fazer parte? E aí é o que Douglas disse, né? Tipo, as pessoas estão interessadas em quem tem, como é que você falou, em seguidores, quem tem Seguidores. fama, Engajamento. Exatamente. engajamento. Ah, não engajo nada, velho. Eu posto uma foto, tem 30 curtidas da galera de sempre, inclusive. Obrigada, galera, por curtir sempre minhas coisas. E assim, Sim! no Mãinha, pai, final, meus amigos. no final, a pessoa que tem muito seguidor, ainda não, mesmo assim, ela não vai garantir que vai ter O o retorno. O retorno tão retorno. Aham, positivo quanto uma isso. pessoa que, por exemplo, não tem muito seguidor, mas ali entregou uma boa qualidade Uhum. no material com uma boa qualidade, e isso faz com que tenha um maior engajamento, É. né? Exatamente. Agora sim, um recado. Vamos valorizar nossos artistas, ir lá, comentar o trabalho da pessoa, que a pessoa está divulgando na internet, repostar, porque é muito fácil fazer tudo isso de repost, divulgar, quando a pessoa já está ali no auge, já está fazendo sucesso, né? Aí a pessoa quer ali dar um pouco de valorização para dizer, olha, tô aqui, viu? Mas não, a gente tem que valorizar quando realmente a pessoa está fazendo um trabalho bem feito, que você olha assim e se identifica. E se você não colabora, não apoia o trabalho do seu amigo artista, você não é amigo dessa pessoa. É. Eita, Nossa. Só quer bomba! sofrer um hype depois, né? Depois. Você Bomba! hablou e hablou. E é interessante porque no tempo da pandemia eu via muitos comentários assim, até algumas páginas postaram a importância dos artistas na pandemia. Sim, Porque todo mundo estava preso em casa, sem ter o que fazer, ia fazer o quê? Live de live. música dos artistas, assistir filmes, séries, Aham, começou a ver longas, isso. assistir conteúdos que nem assistia e começou a ter interesse. E Sim, todos são o quê? Artistas, são sim. produtores culturais que estão ali fazendo e que fez com que a gente continuasse vivendo mesmo, porque Uhum. o artista alimenta a vida. A pessoa que faz um filme e através desse filme você começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente, que você Uhum. se identifica com o que a personagem Lhe está inspira. falando, se Uhum. identifica com que a rima, com que a música Sim. está ali sendo contada, sendo expressada. Então, assim, a importância do artista, ela. Ops. É o cortador de grama. Caiu. Nossa, ele caiu muito engraçado. Tem Marcos aqui, o artista. Artista. Tá vendo assim que Valorize. Pra acontece vocês com o entenderem, artista? o drone acabou de cair, tá? Valorize o Senhores. artista, de repente. Mas é isso, valorize os artistas. Principalmente na nossa cidade, né? Não é sobre o raso, é sobre aquilo que toca a alma. Vamos ver a próxima palavra? Uhum. Seu momento. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tandandandan. A próxima palavra, desafios. Praticamente o que a gente conseguiu É. falar aqui, né? Até porque quando a gente vai dialogando, A gente automaticamente já vai fala vindo de essas palavras, essas desafios. colocações.
e falar sobre esses processos que a gente passa no dia a dia, é inevitável não falar Uhum, sobre os desafios, né? Automaticamente a gente já com tem contemplado certeza. isso. Mas assim, ao falar dessa palavra, algo pontual que vem à cabeça de vocês em relação a Nossa, desafios. eu acho que o meu maior desafio é movimentar mais mulheres na cidade, sabe? Trazer mais mulheres para o hip hop é um desafio tremendo. Quando eu comecei, eu consegui juntar ainda poucas meninas que gostavam de poesia e tudo mais, para ver se elas se interessavam em fazer freestyle, em fazer batalha e tal. Uhum, Hum, Mas ainda assim é um desafio enorme, porque parece que as batalhas e a cultura em si por ser muito machista, não consegue inserir as mulheres de uma forma que não nos fira, uhum, sabe? Porque várias meninas que já foram na batalha e tal, as organizações nos recebem muito bem, nos ajuda, inclusive, mas na batalha em si, a gente se sente muito ferida porque a gente não consegue falar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente vive, que é sempre visto como vitimismo, como um tema que não pode ser abordado, a gente tem que estar sempre naquela abordação de tema dos caras, sabe? Sempre nos temas que os caras estão mandando. Quando a gente uhum. manda alguma coisa que a gente quer mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas, porque só tá falando isso porque é mulher. Ah, porque só tá rimando isso porque quer aparecer. E isso é muito uhum, chato, sabe? As pessoas têm que entender que, tipo, se eu sou mulher, eu vou falar e eu vou rimar sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto. E não sobre o que fulano ou ciclano quer que eu rime, sabe? Sim, E esse, pra mim, é o maior desafio. Muitas vezes eu quero chegar na batalha e eu só quero rimar sobre, tipo, uma amiga minha que tá passando por, sei lá, violência doméstica em casa. Eu quero que as pessoas saibam disso, eu quero que as pessoas entendam o quão difícil, quão problemático isso é. E vai ser visto como vitimismo, sabe? E isso é muito triste. Esse, pra mim, no momento, é o maior desafio. certo. Para mim, o maior desafio tem sido desde o início romper essa barreira do estereótipo. O estereótipo da pessoa negra, nas artes de representação, né. Porque, vamos lá, se você olha para trás, 90% dos artistas negros que estão em filmes, em novelas, em espetáculos, estão interpretando ali o papel de alguém que está num lugar de subserviência, no lugar escravizado. de uma pessoa marginalizada, no lugar de uma pessoa que sofre, no lugar de uma pessoa pouco escolarizada, enfim, eh, em em lugares onde a derrota paira, Sim, entende? E sim, a realidade do povo preto no Brasil, ela ainda está cheia dessas feridas, cheia dessas marcas. Mas o que eu quero que seja visto é também o preto que sorri, o preto que se inspira, o preto que inspira, o preto que é sensível, o preto que não é somente um corpo, que não é o corpo sensual, o corpo da cor do pecado, entendeu? Não é, nós não somos apenas isso. Então, assim, esse é o meu maior desafio e eu tenho muito cuidado em não cair nesse lugar, sabe, porque, eh se você for parar para observar, o cinema, ele trabalha muito a questão do estereótipo, né, tem gente que essa pessoa serve muito para esse perfil de personagem, esse perfil, esse outro perfil aqui. E aí eu penso que se eu pego um papel como esse, as pessoas que já têm essa mente trabalhada para me ver assim, só vão me chamar para papéis assim, por mais que Exatamente. eu precise trabalhar, por mais que eu precise de grana, eu não quero isso, porque eu não sou isso. As realidades, pretas, elas são diversas no Brasil, entendeu? No Brasil e no mundo, não existe somente esse negro. Precisamos sim falar sobre o sofrimento do povo negro, mas até esse sofrimento ele precisa ser falado com respeito, entendeu? Sim. Com cuidado que muitas vezes as pessoas têm com o sofrimento da pessoa branca, entendeu? Porque é que o sofrimento da pessoa branca ele é tratado com mais cuidado, com mais carinho, é porque o preto não tem sensibilidade? Sim, eu sou muito sensível, sabe, eu me afeto, eu me deixo, ser
tocada muito facilmente pelas coisas, entendeu? Então, esse é o meu maior desafio, eu luto contra isso, esse é o meu desafio e a minha luta, entendeu? Assim, eu acho que às vezes eu acabo ocupando até o papel da pessoa chata, por Sim. falar tanto disso, mas é por passar tanto por isso, por sofrer tanto isso na vida, entende? Na vida, não é somente no trabalho, mas na vida, eu quero que no meu trabalho isso não aconteça, porque o meu trabalho, ele me leva para um lugar de prazer que outras coisas, outros lugares da vida não me levam, entendeu? Assim, quando eu estou interpretando, principalmente quando eu estou interpretando, eu tenho um prazer tão profundo, eu não posso permitir que nada atrapalhe esse lugar de prazer que eu tenho, porque prazer custa caro, entendeu? Custa caro demais pra gente. E não é um desafio só meu, eu acho que é o desafio das pessoas negras que fazem arte no Brasil, sabe? Uhum. Que as pessoas vejam a arte desse artista e deem o devido valor, que não caia nesse lugar do estereótipo, sabe? Que é um estereótipo sempre tão negativo, que emburrece a gente, sabe? Que coloca a gente num lugar tão baixo, tão servil. Esse é o meu maior desafio. Eu acho que o mantimento eh, desses estereótipos, nesses vínculos artísticos, por exemplo, reforça essa visão, né, nas Sim, pessoas que consomem essa arte. sim. Exemplo disso, eu não sei se vocês já acompanham o Big Brother, mas tem Ana Paula, ela é branca, loira, Uhum. e Uhum. ela tem uma amiga negra no programa, Sim. né, na qual foi pontuado que ali temos A a patroa e a patroa, como empregada. se a Nossa, isso foi pessoa horrível. negra não fosse também afetuosa, não fosse uma pessoa Aham. interessante para estar Para ser próximo. amiga, né? Exatamente, Ela está automaticamente ali se apenas coloca nesse para papel. servir. Por isso é importante ter essa visão também, Aham. né, para não estar reforçando apenas essa visão para essa população. Eu falei Sim, para sim. vocês, a arte ela é um veículo de comunicação, entendeu? Então eu não posso, eu me recuso a comunicar esse tipo de coisa, eu me recuso a contribuir, com isso, sabe. Eu cresci numa família de pessoas pretas, assim, com que tem uma altivez, assim, tão grande, sabe. Eu acho que o sofrimento não fez com que essas pessoas ficassem amarguradas. O meu avô, por exemplo, Gongué, ele é um cara, assim, que todas as pessoas quando falam dele lembram da alegria, do sorriso, de como ele se apresenta. E eu cresci, eu acho que pela influência tão forte dele na minha vida, eu me recuso, a estar nesse lugar, porque eu cresci ouvindo meu avô dizer assim: "Eu sou um negro chato, viu, eu sou um cara clássico", entendeu. Foi esse negro que me criou, entendeu. Então assim, eu sou chata, eu sou abusada, viu, sou chata mesmo. Não quero, não aceito, brigo, não posso, sabe, não posso, porque custou caro. Custou e custa, manter custa, tá certo? E eu, assim, obrigada por esse espaço, por poder, por A terem gente pensado agradece. nesse programa, por eu ter a oportunidade de falar, porque eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso, porque eu sei que tem gente que precisa ouvir isso. Eu sei que tem meninas negras, certo, que querem ser artistas, ou que querem ser qualquer outra coisa na vida, e que elas estão acostumadas a ouvir o contrário disso. Mas eu quero que isso que eu estou falando agora chegue na casa de várias pessoas pretas e sirva como uma mola, sabe, para botar você lá para frente e para cima, entendeu? Porque é isso que a gente precisa, de autoestima, sabe? O Sim. povo preto precisa de autoestima. E no que eu puder ser, alguém que vai auxiliar nesse processo, nessa luta da conquista ou não é da conquista, é da reconquista, viu? É, Porque quando você olha para a história real do povo negro, não é essa história que está contada nos livros, né, que foi De contada pelo escravizados. herói, que exatamente, foi né. contada pela pessoa branca, que é o negro escravizado, entendeu? Mas quando você olha para o passado, para o presente, Reis e rainhas. Éramos reis e reis e rainhas, éramos rainhas, meu ricos, amor, tínhamos entendeu? impérios. Pois é, então é isso, eu quero que as pessoas negras se reconheçam dessa forma, sabe? Que tenham, que vejam esse quadro, se olhem nesse espelho, certo? E se reconheçam assim, porque nós somos assim, reis e rainhas. E quando a gente reconhece isso e coloca isso na nossa arte,
as pessoas podem levar como mimimi, tá se vitimizando, tá querendo militar. Não. A gente tá trazendo a nossa vivência, o que Sim, a gente passa diariamente, o que os nossos antepassados passaram. Se a gente pegar desde 1888 para 2026, ah, 138 anos. Tão pouco. E tem pessoas que acham que a gente não tem que falar. A gente tem que falar sim, porque faz pouco sim, tempo, faz pouco sabe? Faz tempo. pouco tempo que a gente está começando a ser inserido na sociedade como Exatamente. protagonistas da nossa própria história, como protagonistas em filmes, em séries, em novelas. Então a gente vai aparecer e isso vai chocar. A Globo agora tá realmente colocando, né? Uhum. Artistas pretos para serem Ocupar protagonistas, outros para lugares, né? ocupar Que outros bom. lugares. É muito bom, deveria ter sido antes, Aham, deveria. Mas a gente tá indo, tá conseguindo sim. ocupar. Mas falta É. pra cacete. É. Mas eles Falta talvez não tenham muito. colocado por livre e espontânea vontade. O capitalismo ele se apropria de todo o discurso que ele puder, não é verdade? Então, assim, se ser preto hoje gera lucro, então vamos trazer o preto para a cena também, vamos usá-lo agora de outra forma. Sim, perfeito. E Perfeita agora, colocação. vamos pegar mais outra palavra. Fica à Sou eu vontade. novamente, né? Tan, dan, dan, dan. Liberdade, eita, liberdade. Nossa. Veja só, essa palavra liberdade, o conceito dela mudou para mim ao longo dos anos, porque eu achava que a liberdade realmente existia, sabe. Mas hoje eu costumo dizer que liberdade a gente experimenta a liberdade quando anda de bicicleta e o cabelo tá ali no O o vento. vento no cabelo, isso é liberdade. Mas liberdade para mim não existe, entendeu? Eu posso ter, assim, coragem para trazer à tona certos discursos, ou adotar uma postura que muito facilmente será reprimida, certo? Mas eu não tenho liberdade, ninguém tem liberdade. Algumas pessoas experimentam um pouco mais essa ilusão, certo? Por N motivos, por questões sociais, inclusive, conseguem experimentar um pouquinho mais essa liberdade, mas ela não existe, certo? Pelo menos na minha vivência, liberdade não existe. E o que eu consigo observar na vivência de pessoas ao meu redor, também não vejo liberdade, certo? Então, assim, eu transfiro o significado dessa palavra para algumas situações, e quando alguém fala para mim, vem falar para mim de liberdade, eu digo que liberdade é isso, liberdade é andar de bicicleta, é sentir Uhum. o vento no cabelo, certo? Mas eu tenho coragem. Eu sou uma pessoa, assim, de muita coragem, certo? Nem sempre fui, e aí quando eu estou agindo desse modo com coragem para colocar e mostrar quem eu sou, não tenho medo disso, aí eu consigo também experimentar um pouquinho da ilusão que o significado dessa palavra tem. Nossa, liberdade pra mim, sinceramente, é ir pra praia. Aí é Nossa, libertador. tipo, É muito liberdade pra bom. mim é ir pra praia. Se eu puder ir pra praia, eu tô me sentindo liberta, tô me sentindo solta, leve, livre. Eu concordo muito com o que Samia disse. A gente que dá significado, né, à palavra liberdade, ela de fato não existe. Querendo ou não, a gente é muito preso em tudo. A gente precisa de grana, né, pra qualquer coisa, então isso já prende a gente pra caramba. Mas pra mim, se eu tô podendo ir pra praia, pegar um vento, Oh, entrar no coisa mar, boa. meu Deus, isso pra mim é muita liberdade. Pega mais outra aqui. Ah, sim. Tempestade. Tempestade. Vamos ver. Eu tô Ai, mas eu amo ir pra praia. Bloqueio. 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 O que traz o bloqueio, assim, pra vocês, esse processo criativo? Nossa, eu acho que as inseguranças.
E quando eu me sinto insegura, me traz muito bloqueio do que eu Uhum. quero fazer, do que eu quero passar, se tá bom o que eu tô fazendo. Aí essa insegurança parece que consome Uhum. tudo o que você quer mostrar, assim. É o que sabota o artista, né? É, a A insegurança. insegurança. A É. insegurança sabota de uma forma. E eu só tento não pensar nela e seguir, porque se você for focar na insegurança, no que tá te quebrando ali, você não consegue fazer o que você quer fazer, você não consegue dar andamento nos seus projetos, isso trava completamente. Pra mim é isso também, a questão da insegurança, sabe? É o meu maior bloqueio. Hoje num tamanho bem menor, mas, existem alguns bloqueios, inclusive o bloqueio criativo, né. É. Às vezes eu passo por esse momento, assim, de bloqueio criativo. Teve um momento que eu achava que eu não era mais poeta, porque eu não estava conseguindo escrever. E aí eu ouvi algo importante, e a Naira falou pra mim: "Samarina, já saquei qual é a tua". Eu disse: "O quê, poeta?". Aí ela disse assim: "Tu gosta de sofrer para escrever poesia". Aí eu olhei assim, eu disse: "Realmente, eu tô bem, eu não tô sofrendo não, então será que a minha poesia tá condicionada ao sofrimento?". Aí depois eu descobri também que eu escrevo sobre outras coisas, sabe. Mas, é essa a insegurança, sabe, às vezes bloqueia, e eu acho que tô ali numa rua sem saída, mas tem o céu, né, dá pra pular o muro, dá pra É. subir, fazer Hã, outra coisa. sim. Sempre dá. Anaíra é aquela: "Sabe de uma Ande coisa, nua. ande nua, que Nossa, me Ela é suba minha as madrinha na ela é costas palhaçaria. pela maravilhosa. rua". Ah, eu A amo essa palhaçaria vindo à música. tona. Essa é Perfeita, Ande incrível. Nua o nome. Aham, eu amo. O meu bloqueio, que eu digo no sentido artístico de processo mesmo, é a minha vaidade, assim, eu sou muito vaidoso, é um que me faz ter um bloqueio, Sim. é a minha vaidade. A minha vaidade, eu acho que tem um pouco, por eu ser um homem preto, porque eu tenho Uhum. que estar sempre, todo momento, bem arrumado, Uhum. pra ser bem visto, porque se Sim. você tiver um outro estilo de roupa, você vai ser mal visto diante das pessoas que são Total, preconceituosas. total, Então Uhum. total. isso, faz com que eu fique mais vaidoso nesse sentido de roupas, da Aham. forma como, eu me Nossa, eu visto, entendo muito isso que e você tá daí, falando. Eu também. eu me sinto fragilizado nesse sentido. Já o que me causa muito bloqueio atualmente é porque, assim, na docência, quando a gente é professor, muitas coisas é muita postura, é uma postura que é muito exigida do professor, é que ele tenha seriedade a todo tempo. Por exemplo, é um bloqueio que não me permite usar uma sunga e postar eu vestido com a sunga numa praia, por exemplo, que é a roupa ideal para se estar naquele espaço. Uhum. Então, eh, decorrente da profissão, né, que eu tenho, acaba que isso me prende, né, causa Uhum. muitos bloqueios em mim. No campo da arte eu gosto muito, porque era algo que eu almejava muito desde muito cedo, de criança. Uhum. Mas eu me vejo como hoje eu atuo como professor, acaba que ao trazer isso à tona agora, né, na atualidade, para ir pra parte artística, onde eu tô fazendo gravações com mais frequência, acaba que eu fico muito preso ao o que eu vou falar, como é que eu vou me portar, qual a piada que eu vou fazer, né, Uhum. porque o outro lado que vai ver isso, como é que vai me julgar, e acaba que esses julgamentos acabam me bloqueando, porque quem tem uma aproximação muito grande comigo vê o quanto extrovertido eu sou, né, carismático, eu sou de Uhum. estar fazendo piada todo tempo, me entroso muito fácil, mas acontece que quando liga a câmera, acaba que essa identidade minha, acaba que ela é perdida por esses bloqueios que eu tenho, decorrente dessa profissão, Uhum. tá. Aí, não é à toa que meu Instagram, por exemplo, é bloqueado lá, é só pra Uhum. Privado, é né? privado, né, só para quem eu quero aceitar, exatamente para que eu tenha essa sensação de liberdade de postar o que eu Sim. quero, né, nas minhas redes sociais, sendo que quem trabalha nesse vínculo midiático, a gente sabe que a gente basicamente tem que mostrar-se mais, Sim. né, tem que não se deve
ter uma conta privada, porque de certa forma o seu trabalho não vai ser tão divulgado, né? Uhum. Então, há esses bloqueios exatamente por conta disso, porque eu inverti a ordem. Ao invés de ter entrado de cabeça na área artística, eu fui primeiramente fazer a docência, sou professor, e agora eu estou resgatando esse sonho que eu deixei um pouco de lado, guardado, e agora eu tô vindo aos Uhum. poucos, mas eu sinto esse bloqueio exatamente por conta disso, por ser professor Uhum. que exige isso. É como se eu estou num bloco de carnaval no meio da rua, com Sim. uma cerveja na mão, e o aluno, tio, o senhor tá bebendo, como se eu tivesse com Aham. eu tenho que estar Tô. com um dicionário. Aí eu, não, eu tô num bloco, eu tenho que estar com um dicionário embaixo do Aham. braço até aqui, não é possível. Não tem esses limites, entende? É que, Ai. querendo ou não, eles não entendem, né? Que, tipo, escola é escola e fora da escola você tem uma Sim, vida. Eles mas não entendem mas assim, o isso. admirável é que É isso não vem foda. só por parte dos alunos, eu até entendo quando vem por essa parte, mas também vem esses julgamentos por parte dos pais, por Sim. exemplo, né. Nossa, isso é Mas eu tão tenho as minhas paia. individualidades, eu tenho as minhas Sim. questões pessoais, então eu tenho Exatamente, meus pô. amigos, eu tenho as músicas que eu gosto de escutar, eu posso beber a no meu horário livre, essa satisfação eu não devo dar, né, quando Uhum. se tem desses Exatamente, não momentos desrespeita nenhum pessoais. deles. Entendeu? Exatamente isso. Bom, É Vamos lá foda. pegar mais outra palavra. É o quê? O Jesus. quê? dormiu, Jojo? Como é que ela falou agora? Eu Tentativa. não entendi. Tentati. A gente sempre tá tentando, né? Eu ia dizer isso, eu tô tentando tudo o tempo todo. Pra ver o que dá Ontem mesmo certo, o que eu dá errado. tentei uma seleção de elenco. Mas tem que tentar. Eu tô sempre Tem que tentando. tentar, não só idealizar, ficar ali no campo Uhum. imaginário, mas não, se não houver a tentativa, Tem que não se vai ter a mover. realização É daquilo ali. verdade. Exatamente. Exatamente. Né? E às vezes você cria um projeto, deu errado. Vai lá e refaz, faz outro, né? Mas tem que haver a tentativa. É isso. Eu tô sempre tentando. O tempo todo eu tô sempre tentando. E eu acho que o que movimenta a minha vida é isso, né? Tá sempre tentando alguma coisa diferente. Acho que não tem problema nenhum. Mas também tem o ponto negativo de você viver sempre tentando. Eu quero ter realização também, né? E tenho realizações. Mas é isso, assim, existem 2 lados, né, pra palavra, 2 significados para a palavra tentativa, né, que é aquilo que movimenta a vida, né. Sim. Se eu tô sempre querendo alguma coisa, eu tô sempre tentando, e é bom querer algo, acho que quem não quer nada é porque morreu, Uhum. né. Exatamente. E eu tô viva, eu quero muita coisa, e eu vou tentar conquistar essas coisas, mas também não quero, ficar ali de voyeur, né. Olhando só de longe, não sei o quê. Não, eu vou, viu, eu vou. Eu já tive momentos de não tentar nada, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que se vê nessa posição também de estar em situação de depressão e tristeza e não conseguir tentar, sabe? Só conseguir estar no quarto e não conseguir fazer nada do que realmente já teve vontade um dia. Mas aí, sempre tem uma luz, né, sempre tem algo que faz assim: "E se você tentar essa parada?". Só começa a tentar, e quando você começa a tentar, tudo vai fluindo. Ninguém sabe se vai dar certo, ninguém sabe se vai dar errado, mas só de tentar você já tá fazendo muita coisa. E é isso que as pessoas têm que entender, principalmente essas pessoas que não sabem o que tentar e não sabem o que fazer. Só tentem e continuem fazendo o que vocês já estão fazendo, os pequenos passos que vocês estão fazendo, que no futuro isso vai te mostrar algo, vai mostrar o porquê de você ter tentado tanto. Uhum. E tentar é muito importante. Tentar é criar. E eu só consigo criar à noite. Porque eu sou muito da noite, eu sou muito noturno. Eu fico assim, madrugadas, fazendo algo, tentando ali. Tem um projeto, aí eu vou começando a escrever ele, vou criando o roteiro e às vezes editando alguma coisa também. E isso vai me despertando algo muito significativo. Eu tenho uma relação muito gostosa e prazerosa com a noite. O dia é algo que é a parte que a gente mais executa, mas a noite pra mim é o momento que, de fato, eu tenho inspiração, surgem ideias e eu procrastino muito. Às vezes a gente nem tenta, a gente procrastina e Sim. e vai deixando. Sim. Mas teve projetos tão maravilhosos que precisou eu procrastinar pra acontecer, eu não sei por Sim. quê.
Então é muito isso, assim, tentou hoje, procrastinou sim, mas depois não desistiu daquela tentativa e depois veio aí outra, Tenta de novo. tenta de novo e depois vem algo maravilhoso. Eu acho, assim, acontece a procrastinação, né? Mas às vezes não é isso. Às vezes é o tempo que você. A gente não falou de tempo logo no início do Foi. programa. Boa, bem Às vezes é o pensado. tempo, é o ócio criativo, gente. É porque, assim, falta ainda, inclusive nós entendermos que o tempo do artista é diferente. Entendeu? Essa urgência que se tem para outras realizações, ela é quase que impossível na arte, porque a arte ela necessita de tempo para existir, para se concretizar, não é verdade? Tem coisa que a gente faz assim, tipo, um insight, aí foi, aconteceu na hora e a gente conseguiu fazer tudo, mas na maioria das vezes é tempo, né, a gente ir lapidando ali a pedra, né, para ela ficar bem bonitinha. Então, às vezes, não é. É você se olhar com mais carinho, né, eu me olhar com mais carinho, com mais sensibilidade e dizer assim: "Não, eu preciso de tempo, não vou ficar me forçando não". A lógica capitalista nem sempre cabe dentro do processo artístico, né, às vezes a gente tem que se utilizar da lógica capitalista, de tempo é dinheiro, Sim. para poder estar dentro do circuito, né. 2 artistas que vocês têm admiração e que querem indicar aqui, pra gente poder divulgar também, né, o trabalho. Daqui da cidade, 2 artistas que eu admiro muito é Ana Jô e Saga da Mata. Eu acho que eles são muito foda, eles têm muito potencial, e eu queria que eles tivessem mais visibilidade também. Eu vou falar também dos artistas daqui da cidade. A primeira é Brenda, ela é fotógrafa. Eu amo, Brenda. Tu conhece Brenda? Ela é minha comadre. Brenda é fotógrafa, é diretora de arte, é uma pessoa que tem uma visão assim muito sensível no que diz respeito à imagem. E a outra pessoa é Nivison, meu companheiro. Nivison é designer também, Arrasou. é também uma pessoa que trabalha ali que trabalha ali com a imagem, que tem também uma visão sensível, criativa, cheio de referências, sabe. A gente fica se consultando, porque eu curto muito de um estilo e ele curte muito um outro estilo, e tem um lugar onde a gente se encontra. E aí, às vezes, eu quero me informar mais sobre alguma coisa, eu vou lá e consulto. E aí, às vezes, ele quer saber de uma coisa, ele vai e me consulta. Então, assim, são 2 artistas jovens que estão criando, um nome interessante, sabe. Nivison foi a pessoa que faz a arte do Gavião, todo ano o tema quem dá corpo, quem dá imagem é ele. E Brenda, eu estou num projeto com ela, que é um projeto de fotografia de altares de religiões diversas aqui em Vitória de Santo Antão. Estou produzindo esse projeto dela, mas eu acabei entrando também como uma pessoa fotografada, porque eu sou umbandista e tenho um altar, uma mesa enorme na minha casa. Ela falou: "Amiga, teu altar é lindo, eu quero". Então, assim, aproveitando para fazer já a divulgação, ainda nesse primeiro semestre, a gente vai ter a exposição dessas fotografias que Brenda fez, que está muito bonita e vai ser, assim, aberta ao público, sabe, vai ser muito bacana. Aí, então, vocês acompanhem o Instagram dela, o meu Instagram, o Instagram de Nivison, porque a gente sempre vai ter novidades. Maravilha. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi tão rápido, né? É porque, assim, quando a gente se identifica e a conversa surge de forma Né? leve, como foi bem É. tranquila aqui, a gente poderia passar muito mais tempo. Por mim, Então, eu ficava conversando até amanhã. foi tão maravilhoso esse Também. encontro. E, assim, Com certeza, né, vamos sim. e a gente Vamos fica muito conversar agora no feliz off, né. por vocês ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, né? Eu que agradeço Expuseram a também. vir. E, assim, muito feliz pelo estamos com um convite. material maravilhoso e trazendo boas informações para as pessoas, né? E que venham sempre que precisar, que querer, né? Foi maravilhoso esse encontro. Então, vocês viram que a questão do dom não é algo mágico que vai surgir do nada, é uma verdade, é algo que precisa de tentativa e persistência, né? Para Com que a gente certeza. tenha uma, um- uma conduta positiva, né? No seu ramo, no seu corre, na sua arte, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Samia, como Não falava. existe dom, existe aptidão e tempo Exatamente.
para desenvolver a aptidão. Isso que basicamente foi a nossa mensagem, né, diante dos nossos discursos, da nossa conversa que a gente teve aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. E não esqueçam, foquem no corre. Gratidão. Foquem no corre. Ah, já falei um corre, já olhei pra ela. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Gratidão.